amados amigos, uma boa tarde, já comecinho de noite. É um prazer estar aqui junto com todos vocês novamente, trazendo um pouquinho das mensagens do nosso Mestre Jesus, nosso querido Pai amado, e que possamos colocar em prática em nossas vidas os ensinamentos do querido Mestre. Iniciaremos com a prece que eu amo muito de coração, que é a prece de Caritas. Tá bom, meus queridos? Obrigado pela presença de todos que estão nos assistindo e que seja um estudo de muita paz, de muita harmonia. Pedimos aos nossos irmãos espirituais que se façam presentes para que nos dê a orientação, que tire de nossas mentes toda a confusão, toda a angústia, toda a ansiedade, toda a tristeza, e que possamos estar cheios do Espírito de Deus, que possamos, ao término dessa palestra, termos aprendido um pouco mais dos ensinamentos do Mestre e que possamos colocar em prática em nossas vidas. Que assim seja. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja, meus amados. Leremos também um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? A fé, a mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve entorpecer, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve valer atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprir-se promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E por consequente, que amor? Divina inspiração de Deus, dispersa a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier, abalá-la, em que se torna o edifício que construísse sobre ela. Elevai, pois, esse edifício sobre fundamentações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé não afronta o ridículo dos homens, não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não tinham ou mesmo nem queriam tê-la. Encontram-se palavras persuasivas que vão à alma, enquanto a fé aparente não tem senão palavras sonoras que deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé,
para dá-los aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para que lhes fazer ver a confiança que fortalece, eleva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, tudo que ela é de bom e belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas interai-vos do fim que vos mostramos, dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordel, 1862. Minutos de sabedoria, pequeno trecho. Quantas vezes queremos ser bons e amáveis e vemos destruídos nossos próprios de virtudes, mas ser bom com quem que é bom não é vantagem. O heroísmo consiste justamente em ser bom a quem é mau, em permanecer calmo diante das pessoas irritantes, em ser generoso com as pessoas egoístas. Procure chegar a esse ponto e demonstre como exemplo que você sabe o que é bom. Passarei agora a palavra à minha esposa. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou contar aqui um pouco a vida no umbral e o trabalho dos samaritanos, tá bom? Eu peguei esse aqui do Grupo Espírita Joana de Ângeles. Eu vou contar um pouquinho sobre o trabalho deles, como funciona. Então vamos lá. Os samaritanos, que também são chamados de missionários socorristas e emissários, são trabalhadores dos postos de socorro que saem em caravanas pelo umbral e pela crosta do planeta Terra à procura de pessoas a socorrerem, os que pedem auxílio. Se veste com capas e gorros de cor bege ou marrom claro e botas altas. Dessa forma, peregrinam pelo umbral sem serem percebidos. Muitas vezes são invisíveis aos sentidos dos espíritos de baixa vibração. Existem relatos onde os samaritanos contam com a ajuda de cavalos para percorrer distâncias maiores e cães que são utilizados como proteção. Outros relatos falam sobre a existência de veículos especiais chamados de aeróbulos. Raras são as excursões em que não ocorrem ataques aos samaritanos. São atacados por espíritos maldosos que podem se transfigurar em criaturas horrendas, com o intuito de intimidar e amedrontar as caravanas. Os que atacam jogam pedras, paus, lama, matéria podre e alguns chegam a construir armas que não fazem qualquer efeito aos samaritanos. Para defesa, utiliza-se ainda redes de proteção e armas que emitem eletricidade. Ao serem atingidos por esse tipo de raio, o espírito entra em um processo semelhante ao da morte, pois lhe faz lembrar todo o sofrimento que passou em sua mais recente reencarnação. Com medo, muitos espíritos se tentam intimidar e muitas vezes se afastam em desespero. Existem situações em que os samaritanos precisam resgatar pessoas dentro das populosas cidades do umbral. A forma como fazem isso depende do tipo da cidade. Existem casos em que pede autorização aos líderes da região. Em outros, a pessoa a ser resgatada não é de interesse dos moradores da cidade. E nesse caso não existe problema algum em entrar e levar essas pessoas. Existem ainda situações em que precisam utilizar disfarces ou entrarem sem serem vistos pelos habitantes do local. Em situações de perigo, pode mudar de vibração, se tornando invisíveis. Dessa forma, não podem ser capturados pelos espíritos trevosos do umbral. Muitos habitantes do umbral sabem quem são
e o que pode fazer e manter um ar de respeito quanto a esses presentes. Ou seja, os próprios espíritos do umbral têm muito respeito com os samaritanos. Ao resgatarem algumas dezenas de espíritos, os samaritanos retornam ao seu posto de socorro. São verdadeiros farrapos humanos, alguns seminus, outros com suas roupas em trapos e corpos imundos e feridos. No posto, os espíritos são tratados e orientados. O tratamento pode levar alguns dias ou alguns meses. Continuam livres e podem optar por retornar ao umbral ou seguir para uma colônia onde terminarão seu tratamento e passarão a frequentar aulas e cursos para que se informem sobre a sua atual situação após a morte. Um espírito só pode ser ajudado pelo samaritano quando deseja com sinceridade ser ajudado. Não se pode ajudar ninguém à força. Não se perde tempo resgatando espíritos revoltados, pois se não querem mudar, não poderão mudar à força. Sua revolta ainda poderá atrapalhar os trabalhos e a recuperação de outros espíritos dentro dos postos dos hospitais. Existem casos em que os espíritos se encontram em níveis tão baixos de vibração que não conseguem ver e se comunicar com os samaritanos. Dessa forma, não podem ser ajudados. Relatos mostram que em determinados casos os samaritanos podem convencer o espírito a ter vontade de melhorar, de ser socorrido e ajudado. É possível mostrar a esses espíritos imagem das colônias e da felicidade e a paz que poderá ter. Esse trabalho de convencimento pode passar pelo uso da força. É o caso de fazer o espírito se recordar do sofrimento, dor e angústia que passou no passado, fazendo o mesmo desejar sair daquela situação. São muitos espíritos que, mesmo em estado deplorável no umbral, preferem continuar na vida em que estão. Isso não é muito diferente do que existe aqui na Terra. Uma parcela dos moradores de rua, mendigos, idosos e crianças continuam na rua por opção. Não suportam os abrigos, a limpeza, a organização, a necessidade de obedecer a alguém. Preferem viver livres de qualquer lei, de qualquer norma, organização, junto da miséria. Infelizmente, só se pode ajudar alguém quando esse alguém quer realmente ser ajudado. Ou seja, os bons samaritanos vão até os umbrais. Eles muitas vezes têm sucesso em resgatar os irmãos ali que querem sair da situação, que vê que, como se diz, eles estão ali procurando melhorar, então eles conseguem sair de lá. Agora eu vou falar, o aerobus. O que é aerobus? É o carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros. Seu sistema de tração se dá por meio de cabos como teleféricos, constituído de matéria muito flexível, possui enorme comprimento, descrito por André Luiz no livro Nosso Lar, constituía na época o meio de locomoção mais usado na colônia. Muitos velozes, o aerobus fazia ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros. No livro Nosso Lar, capítulo 10, André Luiz, pelo Chico Xavier. Então aqui vemos um pouquinho do trabalho dos samaritanos, que não é fácil, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Uns querem seguir e ter o aprendizado, voltar a reencontrar os seus familiares, né? Sair dessa penúria. Outros já não querem, eles preferem ficar do jeito que está. E aí a força, ninguém faz nada à força, porque até mesmo atrapalha quem está nos hospitais, quem está sendo socorrido. Então é um pouquinho da história do umbral, espero que vocês tenham gostado. Boa noite a todos vós. Muito obrigada.
Veremos agora um estudo, chama-se A Lei de Amor. Segundo o Evangelho, né, o Espiritismo, capítulo 11º, 11, o item 8, tá bom? O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa, capítulo 11, item 8. Quanto mais você se aprofunda a mente nas pesquisas espirituais da meditação superior, mais se aclaram os horizontes da existência, decifrando os enigmas da vida, nascentes profundas, cursos de águas poderosas. Quanto mais você trabalha atrelado à satisfação de servir, mais se desdobram as possibilidades de execução. Estátua brilhante, pedra muito brilhada. Quanto mais você trabalha atrelado à satisfação de servir, mais se desdobram as possibilidades de execução. Estátua brilhante, pedra muito brilhada. Quanto mais você compreende o infortúnio, mais se dilata a capacidade de amar. Colheita farta, solo abençoado. Quanto mais você negligencia o dever, mais dificuldades encontra para viver. Região palustre, zona de águas paradas. Quanto mais você amaldiçoa, mais desesperos perturbam sua marcha. Vendaval em cursos, searas destruídas. Quanto mais você se revolta no trabalho, mais trabalho reponta no caminho, obstáculo à frente. É o que se repete. Mais receberá aquele que mais der, afirmou Jesus. Toda realização nobre coroa ser de bênçãos. Todo abuso assinala-se em vigorosos sulcos. Mais amor e o mundo todo se renovará. Com Jesus Cristo, você aprendeu a entender as necessidades e desventuras, sendo imprescindível esforçar-se mais e mais, cada dia, para extirpar em silêncio a crueldade e o mal de si mesmo, socorrendo as vítimas da ignorância, onde se encontram com a força da bondade espontânea, em justa cooperação. Marco Prisco, do livro Glossário Espírita Cristão, psicografada por Divaldo Pereira Franco, editora Leal. Jesus amigo, mais uma vez estamos aqui reunidos, rogando a teu coração generoso que nos ampare, que ampare esse ambiente virtual, tornando-se mais um ponto de luz para que todos aqui chegam. Inspire a palestra da noite que conduzirá os nossos pensamentos, que a espiritualidade amiga, coordenadora desse trabalho, nos auxilie em nossas lutas diárias, no sentido de não permitirmos que o desânimo esteja presente em nossos espíritos. Que seja em teu nome, Senhor da vida, em nome de Caibarchuel, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos iniciar mais um momento de estudo, prece e reflexões. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, para que através do estudo das leis divinas possamos nos libertar para alcançarmos voo para a plenitude. Pois como nos falou Jesus, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Em todo o universo vige o amor do Criador, e não existe lugar onde haja carência desse sentimento que a todos e a tudo envolve. Dentro das leis divinas, a expressão do amor de Deus há uma lei de processo, a qual estamos submetidos e que nos dá condição de desenvolvermos e sedimentarmos essa substância criadora e mantenedora do universo, o amor. Joana de Anges, no livro Autodescobrimento, define para nós esse sentimento. O amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícias no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. Na raiz das realizações dignificadoras, ele se encontra presente, delineando os projetos e impulsionando os idealistas em sua execução. Alenta o indivíduo, impulsiona-o para a frente, faz-se refúgio para a vitória sobre as dificuldades. No amadurecimento psicológico do ser, ele, o amor, direcionando todos os ideais e sustentando em todos os embates aquele que permite desabrochar qual lótus esplendente sobre as águas turvas e paradas do charco do qual pousa o seu triunfo.
Como nos fala a lição no início, o homem só tem instintos. É uma longa caminhada para atingir o ponto mais delicado do sentimento. O instinto objetiva concorrer para os desígnios da providência, pela necessidade de viver. O homem se conserva buscando instintivamente o melhor para si, prelúdio do amor próprio. Da exageração dos instintos de conservação nasce o egoísmo, antítese do amor próprio, pois o egoísmo é um sentimento que retém o amor próprio que doa. Na caminhada evolutiva, saímos dos instintos para a sensação e emoção. E ainda aqui, a mentora Joana de Ângeles que nos esclarece dizendo: a criatura humana é um feixe de sensações, resultado natural dos períodos primários da evolução, em trânsito para a realidade das emoções. O homem sensação é exigente e possuidor, e, ao despertar a emoção, torna-se natural a valorização do próximo e da vida. A sensação é a herança do instinto dominador. A emoção é o tesouro a conquistar pelos caminhos da ascensão. Instruindo-se e purificando-se, o homem atinge o sentimento, e o mais sublime é o amor, e o amor resume toda a doutrina do nosso Mestre Jesus. Pois sendo o amor humanizado como a sua vibração, faz com que aquele que encontre se modifique, ou seja, aquele que encontra Jesus nunca mais será o mesmo. Nos conta Divaldo Franco na fita O Cristo Histórico, o momento em que a Madre Teresa de Calcutá encontrou o Senhor Jesus. Diante da cruz, ela se deteve a vê-lo de uma forma especial, a seus pés. Estava escrito duas palavras: tenho sede. Aí ela se perguntou: o porquê é que já lhe dei para aliviar sua sede? E a madre resolveu dar-lhes de beber. Saindo da casa monastarial que ele resguardava, passando por um depósito de lixo, um dia escutou um gemido no meio de vários corpos inertes. Aproximou-se da criatura e envolveu, e aconchegou em seu regaço aquele ser, no leito da morte. Narrou sua mágoa e a irmã a conclamou ao perdão. Ela lhe perguntou: qual é a sua religião? Ele lhe perguntou, né? A madre lhe respondeu: é o amor. Qual é o seu Deus? Meu Deus é você, porque se em verdade eu não amar, como amarei a Deus? O meu Deus é uma ilusão que eu tenho muito longe de mim. E por fim lhe perguntou: por que ages assim? Porque agora eu conheço Jesus. A mensagem do Mestre é: repetimos todo o amor, e que o encontra modifica-se por deixar-se envolver nessa chama viva desse sol que aquece os corações e vivifica, fazendo-nos vigorosos. Assim poderemos compreender melhor as passagens do nosso pastor, quando principalmente na montanha cantou o sermão, fazendo com que aquelas almas sofridas, amarguradas, doidas, desalentadas, deixassem as emoções explodirem em festa de paz e esperança, por abrir a alma a doce e vitalizante energia do amor. Como nos fala Joana de Ângeles, na condição de peregrino do amor, o Senhor Jesus demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e a dos seres humanos com a exteriorização do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho e de entendimento. A doutrina espírita nos esclarece, através da lei da reencarnação, que podemos e devemos cultivar desde já os sentimentos, pois somente é assim que conseguimos obter a cota de bem-aventuranças que já podemos desfrutar dentro do grau evolutivo que nos encontramos. Somente amando-nos e perdoando-nos conseguiremos amar e perdoar ao próximo, pois somente damos aquilo que possuímos. Assim constatamos a necessidade de desenvolvermos o amor próprio, ou seja, desenvolver as potências para doarmos. Ainda nos fala a lição que o Espiritismo veio pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação, que conduz o homem a conquistar o seu ser. A reencarnação é um aspecto da lei de amor, pois, através delas, podemos retificar nossas falhas, conquistar aquilo que ainda não conquistamos e aprender tudo aquilo que necessitamos. A reencarnação, assim, nos conduzirá a conquistas dos novos profundos, como nos fala a parábola dos talentos, multiplicando os dons divinos. Dando valor real às coisas do mundo, entendemos o valor das coisas espirituais, desfazendo-nos da ilusão
que é anestésico da alma, dilatando a nossa visão, percebemos, assim, que o próximo é o nosso irmão, filho, tanto quanto nós mesmos do Pai de amor. Assim atingiremos objetivos. Não estando isento o homem dessa essência divina. O amor tem, o homem de se determinar a unir coragem e vontade para exteriorizar através dos seus pensamentos, atos e palavras esse sentimento. Pois o amor é como um imã, o qual não lhe é possível resistir, atraindo desse modo todos aqueles que se deixarem levar por esse fogo sagrado. Só assim seremos felizes, pois como nos fala a questão 614 do livro dos Espíritos, o homem só é infeliz quando se afasta da lei natural, a lei de Deus. Que possamos, como Madre Teresa, olhar para o próximo e buscar Deus, para que o nosso Deus não seja uma ilusão. Só poderemos concebê-los como Pai que faz aquilo que o sol se levante para os justos e injustos, que recebe o filho pródigo como filho, e não um dos seus empregados, dando sempre a chance de reabilitação e renovação. Elevemos o nosso olhar ao céu para agradecer e direcionemos o nosso olhar para a frente, seguindo as pegadas do nosso Mestre, modelo e guia, pois só dessa forma, vivenciando a verdade, alcançaremos a vida e plenitude, essência do amor de Deus. Paz a todos vós. A gente fala tanto de amor, a gente colocamos esse amor no nosso dia a dia? Eu creio que não, né? O amor é a todos os seres humanos, o amor é aos nossos inimigos, aqueles que nem conhecemos. Esse é o verdadeiro amor. Eu gostaria aqui, antes de encerrar, de falar de um trabalho que a gente está fazendo. Muito obrigado, Francisca, e a todos que estão nos assistindo. Eu e minha esposa, através do nosso Facebook, a gente conseguimos realizar nesse mês de dezembro a arrecadação de alimentos, de mantimentos. Conseguimos montar 14 cestas básicas. Fomos na casa dessas pessoas que estão em dificuldades. Muitas delas fizeram questão de abrir os armários e não tinha nada, geladeira vazia. Então, graças a vocês que estão nos ajudando, conseguimos levar essa cesta básica, esse mantimento à casa dessas pessoas que estavam realmente em necessidade. Eu gostaria muito, aqui quem é da nossa cidade ou quem é de fora, se pudéssemos fazer uma corrente do bem, levamos o arroz, o feijão, o macarrão, enfim, o que é necessário e básico para a sobrevivência. Gostaríamos muito mesmo de estar podendo levar, agora no dia 24, um franguinho a cada casa dessa pessoa, um franguinho congelado a cada casa dessas famílias, para que eles possam ter pelo menos um frango como uma ceia de Natal, porque senão vai ser arroz e feijão e olhe lá, né? Então, gostaria muito mesmo, vocês que moram na cidade, se puder nos ajudar com um frango congelado ou qualquer quantia para a gente estar comprando. Vocês que moram fora, no Brasil inteiro, no exterior, se quiser ajudar de alguma maneira, R$5, R$10, o que seja, para a gente tentar fazer essa vaquinha, tentar juntar esse dinheiro e comprar esses 14 frangos congelados e estar levando essas 14 famílias que já foram beneficiadas com as cestas básicas, pelo menos para eles terem uma ceia de Natal, tá bom? Ter uma mistura, um franguinho de ceia de Natal. É isso que eu faço o meu convite a vocês. Se Deus tocar o coração de vocês, pode ter certeza que o que vocês estão fazendo, Deus vai retribuir muitos e muito mais, porque vocês estão ajudando os seres humanos, vocês estão ajudando os seus irmãos, vocês estão praticando a essência do amor, que é caridade. Então eu peço a vocês de coração, tá bom? Oração final. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir o entendimento,
a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros com as nossas dificuldades. Ajudai-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, agora e sempre. Que assim seja, meu Pai. Que nosso querido Mestre Jesus, aqui está todos os nomes que pediram, tá? Não vamos falar hoje para não ficar muito longo, mas já está em prece e orações, aqueles que nos passaram nome, problemas respectivos de saúde, saúde física, saúde espiritual. Estamos pedindo ao nosso querido Mestre Jesus, aos médicos do plano espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. João Lima Barreto, Dr. Francisco Bueno, a toda a equipe médica do plano celestial. Pedimos também aos nossos orixás, pedimos aos caboclos, né, os índios, os pretos velhos, a todo o povo cigano, a toda a espiritualidade de luz, a todo irmão trabalhador da seara do Mestre Jesus, que possam estar visitando a todos vocês, levando a cura, a paz, os bons pensamentos, a harmonia nas vossas vidas e vossos lares, a felicidade, a saúde. Pedimos também a todos aqueles enfermos que se encontram nos leitos dos hospitais, que os divinos, os santos espíritos, mensageiros de Deus, possam estar levando a cura na vida de cada um nesse momento. Pedimos pelos nossos papais e mamães, vovôs e vovós, que se encontram nos asilos, muitos com sentimentos de abandono, que eles saibam, pelo sopro divino, pela presença dos santos espíritos, que eles não estão sozinhos, que o nosso Mestre Jesus, nosso querido Deus Pai Celestial, ama todos os filhos e a tem com muito prazer. Que eles sejam iluminados, que eles sintam esse amor nesse momento. Pedimos a todas as crianças que se encontram nos orfanatos, que Jesus, Mestre querido e amado, possa enviar famílias para que possam adotar essas crianças e que possam crescer num berço de muita saúde, de muita bênção, de muita sabedoria, que possam evoluir como seres e possam seguir os mandamentos que o nosso Mestre nos ensinou. Pedimos aos nossos queridos e amados irmãos moradores de ruas, que por muito tempo, por muitos dias, possam ser sequer um alimento em vosso estômago, que passam pelo frio da noite, que passam pelo abandono, que possam ser enviados pessoas, famílias, que possam levar pelo menos o alimento do corpo àqueles que têm fome, uma palavra de carinho àqueles que têm a necessidade de um consolo. Que o nosso Mestre Jesus derrame sobre todos nós o vosso amor, a vossa paz, a vossa harmonia. Pedimos piedade pelos nossos erros e defeitos, pedimos o perdão. Que a vossa luz, Senhor, ilumine a todos nós. Agradeço em teu santo nome, Mestre Jesus. Peço a nossa Mãe Santa Sara, nossa Mãe Fátima, nossa Mãe Aparecida, Santa Rita de Cássia e a todos os orixás, que nos cubra e vos cubra de muita paz, de muita luz, de muito amor. Que possamos, todos nós, ser bênção na vida de outra pessoa. Que possamos ser o nosso Mestre Jesus, que a todos amparava, que andou por esse planeta, que andou por esta terra, curando, auxiliando, levando as boas palavras, que possamos também seguir o vosso exemplo. Aqueles que estão em dificuldades, que possamos ser essa bênção na vida deles. Que assim seja. Deus abençoe a todos vós, meus queridos. Que Deus vos ilumine, vos guarde, vos proteja, hoje e sempre. Quarta-feira, quinta-feira, véspera de Natal, mesmo horário, estaremos fazendo uma palestra véspera de Natal. Vamos pegar um tema bem bacana do nosso Mestre Jesus e vamos trazer aqui a todos nós. Que todos tenham uma iluminada noite, uma noite de muito repouso, de muita alegria no meio de seus familiares, de muita harmonia, de muita paz. Que amanhã e o restante da semana seja uma semana de muita vitória, de muitas conquistas na vida de todos vocês. Que Jesus ilumine a todos. Opitiá, meus amados, fique com Deus.